Fala comigo se não eu morro. Hoje é terça-feira. Nós nunca temos episódio de terça-feira, mas hoje estamos vivendo aqui a semana do Pod Paz Brasil. Estou muito feliz de estar realizando esse sonho. Quero pedir você que siga o @podpaz do Instagram. E também, se você não se inscreve aqui, o pessoal da Farol Church que vai assistir, se inscreve aqui no nosso canal, youtube.com/podpaz. É só você clicar aqui e já está tudo certo. Nós não temos o Superchat porque está sendo gravado. Estamos gravando hoje aqui, segunda-feira. E o episódio vai passar terça-feira, esse que nós vamos gravar agora. Mas você pode mandar o gostei, que é quando você gosta, eu gosto mais ainda, porque é dinheiro que vem para mim. E eu preciso pagar todo mundo que está aqui. Quero agradecer os nossos patrocinadores, a MCK Construction Group, que é o Rafael Macieski. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Também a Prime Countertops, Guilherme Tournier. A Pizzaria Cantina, o Luciano, quando você for lá em fevereiro, vai ter a pizza... Vai ter a pizza do Luciano lá. Luciano, segunda-feira, tamo junto. Um beijo pra você. O PCT Professional Cleaning Technique, você que é aqui do Brasil, compre o curso dessas duas mulheres. Você vai chegar nos Estados Unidos muito mais preparada para o que te espera lá. E também a Prime Countertop, que é do Guilherme, eu já falei, e a AutoPoint Pre-Owned. Você quer comprar um carro nos Estados Unidos, chama eles, segue eles aí. E um abraço muito especial para os nossos patrocinadores. Sem vocês seria impossível realizar esse sonho. Nós fechamos um teatro aqui. E com toda a estrutura da Aluísio Visual. Como é que é o nome dessa empresa? Aluísio Exare BA Audiovisual, filho. O Aloizinho me ajudou demais. Um beijo. Deus abençoe. Quero mandar um abraço pro Douglas, DJ Zóio, que é o meu sonoplasta lá. O Davi, meu Jesus, sem ele eu nada posso fazer. E também o Léo. Um abraço pra vocês e um beijo pra ADW Church. Estou com saudade de vocês. E sábado eu chego, hein? Tamo junto. Eu quero apresentar esse varão de guerra aqui. Que ele é o meu amigo antes de ser meu primo. Aí depois ficou bravíssimo que eu casei com a prima dele. E eu só não mudei o nome Rufo Viana de Souza por causa dele. Porque eu tinha o sonho da família ter todo o mesmo nome. Mas ele me zoava muito, aí eu falei, não, vou ficar com... Mas dá tempo ainda. o Luiz. Dá tempo quando for fazer a cidadania, dá pra mudar o nome. Quero te agradecer. Chorei com o Diogo aqui ontem pra vocês, né? Mas eu tô gravando tudo de uma vez. Vou chorar tudo que eu tenho pra chorar. E você é um cara muito, 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 muito importante na minha história ministerial. Na liderança que você exerceu sobre a minha vida. Eu sou muito fã seu, muito. Tenho muita alegria de te chamar de amigo. Te amo muito, estou muito feliz com o que Deus está fazendo através de você, por você e em você. E estou muito feliz de você ter parado o homem empresário, filho. Essa hora do homem aqui é cara. Misericórdia. Obrigado, Ti amo demais. Você é uma peça fundamental na minha vida. Muito bom estar com você aqui também. Você sabe do carinho, do amor que eu tenho por você, pela sua família. E dizer que é um privilégio estar aqui com você hoje. Eu sabia que eu já recebi alguns convites, mas esse é o primeiro que eu estou participando. Primeiro podcast do homem. Primeiro. Você tem que fazer um Farolcast. Tá nos planos aí. Temos que ter um podcast da Farol Eu te amo, Church. eu ia falar isso, já falamos de outro assunto, também te amo, você é muito especial na minha vida. Você sabe do carinho que eu tenho por você. Shalom, queridos, filho. Shalom, queridos! Bom dia, boa tarde, boa noite. É 9 horas da noite, boa noite, Deus abençoe. A internet é bom que a galera assiste a hora que quer, né? Tá certo, é verdade. Tiago Viana dos Santos ou dos Santos Viana? Tiago dos Santos Viana. Me perguntaram isso, não sei aonde, eu falei assim, eu também não sei, mas eu acho que é do Viana dos Santos, mas é dos Santos Viana. Santos Viana, é Tiago Viana, aleluia. Que é o dos Santos, é o da Tia Bisa, né? É isso aí. E os Viana, cara, eles veneram esse nome, né? É muito engraçado, né? Vocês são... É um clã, né? É o clã. É um clã, né? A dinastia dos Viana, filho. E hoje a nossa presidente é a dona Vanduca. Vanduca. Ivani Viana de Souza. E o vice-presidente sou eu, filho. Quem manda lá sou eu. Olha, Samuel, olha a ideia. Ô, Ti, você é de uma família que os pais estão casados há quantos anos? 41 anos. 41 anos. Vai pra 42 agora. Você morou a vida inteira no mesmo lugar, você só mudou quando você foi casar? Até os 5 anos eu morei lá na rua São Paulo. Dos 5 aos 25 foi no mesmo lugar, até eu casar com 25 anos. Na Avenida do Tabuão. 4.381, apartamento 22. Tá? Todo mundo sabia onde você morava. Todo mundo, endereço fechado. E a sua família é conhecida no bairro inteiro, né? No bairro inteiro, na cidade. Meu Deus do céu.
E o Thiago, a gente tem uma história muito parecida no quesito de que nós nascemos num hospital, dias depois foi apresentado na igreja e nunca saiu da Nunca presença de saiu. Deus. É isso aí, é verdade. Isso eu acho que é um privilégio, né? Que a gente tende a valorizar muito histórias de pessoas se converteram, e é lindo, Jesus faz essas obras. Mas eu também valorizo a história de pessoas que dedicaram a sua vida na presença do Senhor e permaneceram. Isso também é maravilhoso, é lindo, né? Então aconteceu na nossa história isso. E em algum momento você não entendeu como privilégio? O fato de sempre estar na igreja? Porque assim, ó, o máximo que viu o Thiago era jogando bola, porque queria achar o Thiago, tinha que ir na igreja. É isso aí. Na verdade, eu acho que quem está muito envolvido, trabalhando muito, não tem muito tempo para isso. Mas não vou mentir que não sempre permeou um pensamento de, cara, como seria se eu tivesse oportunidade de conhecer algo fora, tal. Mas eu sempre me baseei naquele pensamento assim, que o inteligente cai várias vezes e levanta. O sábio vê o inteligente cair e não precisa cair. Então eu vou nessa linha. Eu não preciso experimentar para saber se algo é bom ou ruim. Basta eu ver a pessoa que participou, experimentou antes daquilo, né? Então, vendo as histórias de pessoas que saíram bacana e legal, curtiram a vida e voltaram, muitas das vezes destruídas, perderam time de vida, eu falei, eu acho que não é um bom caminho para mim. Mas também não critico quem tomou decisões assim, porque Deus pode mudar a história. Só para situar o pessoal que está assistindo, o Thiago morava do outro lado da rua. Se ele tropeçasse na cama, ele caía dentro da igreja. Não dava 50 metros daí. E porque assim, ó, eu nunca tive esse pensamento de tipo assim, vou sair da igreja e tal. Mas um dia um jovem me perguntou, pastor, você nunca pensou, tipo assim, e se eu tivesse ido? Eu falei que não, porque a ideia que o mundo, né, as pessoas de igreja não, mas que o mundo tem, é de que a gente foi obrigado a ficar lá. O pai bateu e você ficou. E, mano, foi muito da hora a nossa infância, adolescência. Eu acho que a gente fez tudo e além de viver toda a vida que todo mundo vive, a gente teve muitas experiências com Deus que foram, tipo, muito boas de viver. Eu acho que você falou um ponto importantíssimo em relação à adolescência, à juventude, que hoje a gente vê, que acredito que seja questão de gerações, as pessoas hoje têm muita dificuldade. Eu vou ter que ir para a igreja, é um peso. É um negócio penoso. Eu vou na igreja no domingo, sabe? Parece que está fazendo negócio. Para nós, era maravilhoso, era um lugar de encontro. E, assim, uma coisa que eu defendo muito é você ter relacionamentos na igreja. Você criar vínculos fortes na igreja. Por quê? É um momento que você encontra as pessoas e, com isso, você também está ali num lugar, um ambiente de adorar a Deus, buscar a Deus. Então, assim, você falou assim de ter vivido. Eu estava brincando com a Van dias atrás e eu lembro que nós chegávamos na escola dominical 8h30 da manhã. Aí 10 horas acabava, 10h30 começava a sair da banda. Aí acabava de sair da banda, ia correndo almoçar na casa da minha mãe. Aí voltava 2 horas para o ensaio dos jovens do Sublime Louvor. Aí teve uma época na minha vida que eu saía do ensaio 4 horas, vinha 5 da tarde para o ensaio do coral. Ficava até 6, culto à noite, saía da igreja 9 horas da noite. E eu não sentia esse peso todo. Lógico, cada um é cada um. Mas de falar que eu sofri para fazer a obra, não, foi maravilhoso. Lembra que a gente pegava latinha para fazer as coisas do Sublime? Lembra? O Edson até instalou um amassador de latinha lá. Latinha. Nós fizemos um CD do grupo de jovens com amassando latinha, pegando garrafa. Então não tinha esse problema. Para mim era divertido aquilo ali. O CD do Sublime Louvor, que é uma idealização sua, né? Sim. Mas com mais pessoas, né? O colegiado ali, né? Não, mas acho que a ideia primária é sua, né? Surgiu essa ideia assim no coração, mas é o que eu costumo dizer. Grandes ideias, no cemitério tá cheio de grandes ideias. Tem que ter pessoas que acreditam nas ideias e façam acontecer, não é verdade? Então, assim, não foi eu sozinho, mas com o povo, com as pessoas, junto os jovens, junto você, junto todo mundo junto ali, a gente fez acontecer. Eu junto, mas lá fora, né? Você não vai contar isso não, né? Já contei no Diogo aqui, agora vamos ouvir a sua versão. E as pessoas têm uma ideia errônea de que a igreja, eu até preguei, falei sobre isso ontem, de que a igreja é o lugar da proibição. E na verdade, eu não sei o que você pensa isso hoje como pastor, é que assim, ó, que tem coisa também que a gente não pode contar, né? Tem alguns flagrantes delitos que nós não podemos contar. Não saberão, jamais saberão. E eu já pedi perdão, Deus, não mostre no telão. Aí eu já não garanto. A
apesar de a gente ter vivido a nossa vida, eu particularmente, tipo assim, quando era uma coisa errada, eu não sentia uma pressão da igreja, era de mim mesmo, de puta, mano, não acredito que eu fiz isso, cara. Puta, é muito ruim. O arrependimento sangrando. Uma ação do Espírito Santo É. mesmo ali. E não. E assim, ó, você sofreu alguma proibição? Eu não lembro dessa igreja que proibia coisa. Agora você falou um ponto importante. O que acontece? Tudo depende da perspectiva, da visão que a gente tem, do prisma que a gente enxerga. Jesus nos chamou para a liberdade. Quando você decide em não fazer alguma coisa, aí mostra que você é livre. O problema é que hoje as pessoas estão escravizadas por várias ações e achando que estão livres porque estão praticando alguma coisa. Mas a liberdade está em você querer fazer e não fazer. Você poder fazer, eu falei errado, você poder fazer e não fazer. Então, assim, eu sempre olhei para a liberdade de Jesus, a liberdade de não precisar usar drogas, a liberdade de não precisar beber. Você falou um negócio maravilhoso. A gente não precisa beber para estar feliz, entendeu? E eu não tenho nada contra, mas assim, a pessoa que toma uma bebida, mas a embriaguez que traz para você poder se sentir feliz, pessoas que precisam de droga. Nós não, então eu nunca tive essa questão de proibição. Assim, no máximo nós fazíamos também é jogar bola, nunca tive esse problema de proibição, não. Umas Sempre porradinhas aqui e ali. É, isso aí, parou por aí mesmo, tá tudo bem. Emmanuel Kant, que é um pensador, ele fala, tem uma frase dele que é muito top. Você só é livre quando você faz aquilo que você não quer. É isso aí. Você tem a opção de fazer isso, você fala, não, isso aí eu não vou fazer. Esse é o verdadeiro poder, né? É igual a questão financeira. A pessoa, para mim, ela é livre quando ela pode fazer e não faz. Exercer poder é isso para mim também. É você, a pessoa que tem maturidade com poder, ela saber que ela pode fazer alguma coisa e decide não fazer. Ela pode exercer influência, a autoridade sobre uma pessoa e ela decide não exercer. Isso para mim é uma pessoa madura. Mas é difícil, na sua opinião? opinião? Com certeza. Porque assim, o poder, ele vai mostrar quem é a pessoa e revelar a essência dela. Como aquela dinâmica da xícara que a pastora Van fez. Quando você é abalado, você recebe algum impacto e derrama o café da xícara, é porque tinha café na xícara. Se tivesse chá, derramaria chá. Então, nesse momento que o poder se revela, a gente vai demonstrar o que nós estamos cheios, qual é a nossa essência, né? Então, eu acredito que o poder é algo que não pode ser entregue de forma simples e você vivenciar ele sem ter uma estrutura para vivenciar isso. E uma coisa que é muito visível na sua história é que, assim, ó, eu acredito que eu honro os meus pais. Mas você é uma referência no questão de honrar pai e mãe. E às vezes a pessoa fala, Thiago, mano, você tem que fazer alguma coisa que a tia Bisa não quer, mano. Não, eu não vou desobedecer minha mãe, não. E depois, grandão já, você começou a chamar ele de papushka e mamushka. É maravilhoso. Eu acho assim que é um privilégio você ter um pai e uma mãe. Que hoje, assim, olha, eu tô com 28 anos de idade. E que mentira. eu falo isso na igreja, o pessoal dá risada, não sei porquê. Né? Mas, a barba branca denuncia, né? É verdade. Tenho 40 anos. Mas assim... 40? 40 anos. O Diogo tem 41 e estudou no mesmo lugar que você? Não, ele... não, é que o Diogo já fez 41 e você vai fazer em novembro. Não, pra mim tá longe ainda, é muito tempo ainda. Pra novembro. Os 41 tá longe ainda. 25 de novembro. Varão, a gente tem que ver um dia de cada vez. Eu preguei isso ontem, né, irmão? A gente tem que viver o de hoje. O de amanhã basta amanhã. Então, 40 anos. 41 tá longe ainda. Então, assim, eu fico olhando pessoas que com 2 anos de idade perdeu pai e mãe. E você, com 36, você tem seu pai e sua mãe, você tem que agradecer a Deus, ser grato. Então, assim, o que eu percebi? Eu guardei aquele texto. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teu dia sobre a terra. Se dá para prolongar os dias, também dá para reduzir. Se você não fizer, seguir os princípios. Então, eu entendi que é um princípio e quando eu decidi vivenciar esse princípio, eu tive uma vida mais tranquila. Então, um exemplo assim que eu me arrependo. Por exemplo, meus 2 irmãos têm habilitação de moto. Eu não tenho habilitação de moto. Aí eu fico brincando com eles, com a minha mãe, porque minha mãe fala, não vai tirar a cara de moto, vai cair de moto. E eu acabei não tirando a cara de moto mesmo. E tinha vontade, e não tirei. Mas assim, não me fez falta, assim, hoje eu não me vejo andando de moto, assim. Mas são alguns pontos que, às vezes, para mim não daria certo. E ela não deu essa proibição para eles, entendeu? Então, só decidiu obedecer. Só obedecer. E você, quem apoiou mais, você ou os meninos? Lógico, foi eu, muito mais, né? E eu era o melhorzinho, né? Você não era muito arteiro, era? Não. Ó, por exemplo, ó, você vai conversar com eles ainda no podcast, mas... O Thiago é miguezento, né? Desde criança. Mas, ó, eu nunca fui para a diretoria, eles na primeira série já iam para a diretoria. Né? Eu nunca tomei uma advertência, eles viviam tomando suspensão, entendeu? Eu era um menino de ouro.
Ah, você era bom aluno, Ti? Mediano. Sabe por quê? Eu não enxergava, naquele tempo eu não enxergava isso. Pra que estudar isso? Pra que estudar matemática? Então eu só tirava nota pra passar mesmo. Nunca fui um aluno de tirar 10, não. Era 8, 7 ali na média. E você chegou a estudar com o Abade? O Abad é mais novo que eu, mas na mesma escola, no Mas Jorge ele já Ramos. era gênio, né? De É. criança ele já era bom, né? Ele é gênio, eu acho que desde quando saiu da maternidade. Ele já era gênio. Tanto é que hoje ele é meu advogado, né? O Abacuque, com 7 anos, o homem já tinha lido a Bíblia e já tinha feito o curso teológico. Não, e o meu amigo doutor Abacuque Sodré, aí ele ganhava todas as gincanas, lembra? Que tinha de Gincana bíblica. Não, Aí era engraçado que as igrejas... era só participar do time dele. Não, filho. não precisava. As igrejas vinham com tipo 10 pessoas que estudaram um livro ali. Vamos falar sobre Esther. Estudavam um livro e ele, não, deixa que eu estudei sozinho. Aí ficava do lado dele lá e ele ganhava sozinho o negócio. Não, e ele todo acelerado. Não, porque só Ele é terrível. E ele é assim até hoje, filho. Tem uma saída pra tudo. Nós falamos do Abade porque o Abade é um cara muito presente na nossa. Que assim, o Abade ele tava fora do nosso mundo. É. Ele já era. E hoje ele é meu amigo de academia. Ele tá emagrecendo. Né? Hoje tá sequinho, é meu exemplo. Eu converso, Abraço, doutor Abacu. eu converso muito com ele. A gente desenvolve pensamentos muito interessantes. E o Ele maior, é filósofo. acho que o maior elogio que eu recebi foi que ele falou assim: Rufo, eu respeito a sua inteligência. Eu falei: não, agora Então eu sou o cara. Você é quase o Einstein no nosso século. E quando que você desenvolveu o talento pra música? Então, foi assim. Você lembra? Eu lembro bem. Na verdade, eu não queria me envolver com música. Aí eu tive uma leve pressão obrigatória do meu pai de fazer música. E ainda é aquele negócio de Bona, lembra? Bona? Lembro. Eu bati até a lição sendo bona. Dó, ré. É isso aí. Aí e eu comecei aquele negócio E o ruim era quando mudava o tempo, né? Que era falar dó, ré, mi, fá. Sol, lá, si, dó. Ah, você lembra? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá. Eu ainda lembro dessas lições ainda. Aí meu pai foi comigo para aula de música, com o nosso querido maestro Luiz Eduardo Bisotti. Encontrei ele na feira ontem. Aí, Zizu, vulgo Zizu. aí eu comecei a fazer as aulas, meu pai foi comigo até a lição 60. E era chato demais, eu fui obrigado. Mas quando chegou na lição 60, eu peguei o saxofone. E com 11 anos eu entrei na Universidade de Música, na ULM. O LM. Com 11 anos. Eu acho que eu dei uma sorte para passar na prova, assim, de primeira, assim, passei. E comecei a estudar lá. Aí foi desenvolvendo, fiz o saxofone popular, jazz, né? E depois fiz canto coral, depois regência. Fui estudando na ULM, fiquei até os 18 anos lá, dos 11 aos 18 anos. E nesse tempo eu comecei a pegar gosto. Meu pai foi até a lição 60, depois ele saiu. Eu falei, pai, mas você não queria tanto? Ele falou, não, só estava indo para você não desanimar só. Então, meu pai me influenciou muito nessa Mas o questão. tio Biro é super afinado, né? Afinado, toca violão. Toca violão. E divide vozes, igual a minha mãe também. Mas fui obrigado no começo, depois peguei gosto, entendeu? Aí fui crescendo na música. Aí toquei na banda jovem da cidade de São Paulo, fui fazendo big bands e fui estudando um pouco e crescendo nessa área. E o Thiago toca muito saxofone. Tocava. Você não toca mais? Eu toco pouco agora. Porque tocar muito, aí você tem que falar com meus amigos, Paulo Camelo. É que aí eles vivem disso. É outro nível. Gigi. O Gigi toca bem, né? Silas Andrade. Silas Andrade. O Silas Andrade é monstro, toca Os muito. caras é top. E o Silas é dom puro, né? Não, o Silas, ele é um cara assim, que ele fica há 45 anos sem pegar o instrumento. Ele bota na boca, sai soprando. Eu não, eu tenho que estudar. Então, no meu caso, é mais tudo mesmo, dedicação. Mas eu lembro Temos o Márcio Fortunato também. Que você tocava, mas não cantar, eu não lembro de você cantar na juventude, tipo assim, adolescência, juventude. Não, porque eu era fissurado por jazz e saxofone. Então, assim, pra mim, eu cantava no grupo de jovens, cantava no coral da OLM, fui fazer canto e regência, mas eu não... Tava nas redondezas da cidade. É, isso aí. Aí o tio Miro fala, tava ali na redondeza do banheiro, depois eu conto essa. Aí eu comecei a estudar música e eu me via mesmo como saxofonista. Comecei a fazer arranjo, essas coisas. Essa era a minha praia. Saxofonista. Sonhava com isso. Aí eu acredito que foi com uns 13, 14 anos, ou 15 anos, 14, 15 anos, que a gente começou a trabalhar com os adolescentes. Lembra disso? Lembro. Aí comecei a reger os adolescentes. Adolescentes em ação. Adolescentes em ação. Os jovens da migrante chamam jovens em ação. Aí que legal. Por causa dos adolescentes. Aí a gente começou a fazer um trabalho forte com os adolescentes, que cresceu muito, né? Começou a cantar alguns domingos. E com 17
para 18 anos, eu fui para os jovens mesmo, que era o Sublime Louvor. Foi nessa fase mesmo assim que eu comecei a cantar mais, entendeu? Que eu comecei a identificar isso. Que eu cantava, mas cantava com a galera, mas eu não me enxergava fazendo solo. Aí lembro que com 17 anos a gente começou o Quinteto Blessing. Eu era o sonoplasta Ele é o deles. sonoplasta, o melhor sonoplasta. O Aloysinho aprendeu com ele, cara, o melhor sonoplasta. Ronaldo aprendeu com ele. Laércio aprendeu com Ó, ele. o Thiago é o cara mais difícil de você fazer som. Que o Aloysinho era sabe. criança. O pai dele manjava muito, o É. Ronaldo Laércio manjava muito e eu manjava nada. Mas o Mas Ronaldo, você tinha força de vontade. mas o Ronaldo Laércio trabalhava na igreja, não podia andar com ele, só sobrava eu. Aí eu ficava aprendendo com o Ronaldo e com o Laércio e ia lá com o Thiago. Aí dos ensaios, só o único que reclamava do som era o Thiago. E eu ficava lá desesperado pra ele não brigar, mano. Aí o Laércio falou assim, você não ouve o Thiago? Eu falei, como que ouve? Não tô ouvindo. Falei, não, você tem que colocar o fone e ouvir voz por voz. Falei, então é por isso que o Thiago reclama toda hora. Botei o fone, varão, todo mundo cantando, o Thiago assim, ó. E ele virava pra mim, aumenta o meu, não tô ouvindo. Aí eu falei, você não tá cantando? E eu era campeão. Ele, muda o grave pra mim, eu só mexi o dedo aqui. Agora... Ele ficou bom, nem mexi em nada. Thiago era Todo sonoplasta difícil. assim, não é de Deus não, cara. Mas eu lembro que aí quando você apareceu cantando, você canta muito bem. Arranho bem, né? Eu acho que é mais ou menos, não é tão assim não. Não, você consegue se analisar sem a humildade? Não, mas quando eu falo daí não é humildade não, é a minha forma. É que às vezes o pessoal fala assim. Porque pra mim isso é um absurdo, tocando e cantando é Ok. muito, você tá muito acima da média. Então, assim, é que... Qual que é o problema? As pessoas acham que eu tô sendo humilde, mas e falam que às vezes que minha régua é um pouco alta. Não é isso. Por exemplo, eu olho tecnicamente. Então, assim, pô, um saxofonista virtuoso é um cara que tem um som maravilhoso, é a primeira coisa. Tem uma boa técnica, digitação, pô, é outra coisa. Pô, o cara é bom de leitura à primeira vista, é outra coisa. Sabe, em vários aspectos aí. É um cara que improvisa muito bem em qualquer área, não é só no pop, no jazz, no forró. Ele tem a linguagem de jazz. Eu avalio dessa forma. Então, quando eu olho dessa forma, eu vou criando as regras de valores. E a mesma coisa no canto. Aí Então, você vai meio que se colocando pra baixo por causa da exigência da análise. do meu pensamento. Então, assim, cantor, cara, extensão, timbre, técnica, usa bem as técnicas, presença de palco, suavidade na voz, tudo isso, apurar a voz. Então eu penso nessas questões todas. Hoje, você sabe, você é pastor, começa a pregar, a voz dá uma zoadinha, né? Porque não usa a técnica certa, a gente é meio empolgado, né? Mas eu me considero um cantor normal. Agora tem cantores, né? Por exemplo, pra mim, da nossa geração, da nossa época, o Fifico é um cara que tá acima da média. Aí você fala, mas por que você acha que tá acima da média? É um cara que tem um timbre de voz grave, mas ele, por exemplo, nessa questão eu destacava, por quê? Porque eu tenho uma extensão de voz maior. Então, por exemplo, eu chego nos agudos e tal. Agora o Fifico, por ter uma extensão de voz grave, ele sabe transitar muito bem, entendeu? Usa voz peito, voz de cabeça e falsete. Então eu falo que esse cara é um cara virtuoso. Ele consegue isso daí. Então, pra mim, é nessa questão. Teve um cara lá na nossa região, lá em Washington DC, chamado Gideone Nonato. Eu não sei o que você É um baixista? É. Só que assim, ó, ele é genial em todos os instrumentos. Todos. Baixo, guitarra, teclado, batera. E na voz é um absurdo. Ele fala uma coisa muito parecida com você. Ele fala e ele tem a fama de ser malão. E ele não é. Eu falo, gente, você tem que mudar isso. Ele fala, não sei, cara, eu não consigo ser de outro jeito. Inclusive, um abraço pra ele. O Gideone é gênio musical. Só que ele fala a mesma coisa. Ele fala, cara, eu acho que eu sei do meu talento, mas não é. É que vocês veem de um jeito. E quando eu vou me analisar, eu analiso com todas as técnicas que eu sei que você fica admirado. E isso é bom ou é ruim? Eu acredito que você conseguir ter um olhar neutro, sem a emoção, sem o orgulho, vai te levar para um caminho mais realista e você não vai se frustrar, se iludir. Então, assim, quando você... o que eu elogio também, ele depende se ele é bom. Porque o elogio, ele depende da fase da vida que nós estamos, da maturidade que nós temos. Você pegar um jovem com 15 anos, começando a tocar guitarra, aí ele faz uma pentatônica, e você fala para ele, cara, você toca demais. Esse cara vai estudar? Não vai, porque todo mundo fala que ele toca demais, já tá bom. Então você estragou o futuro de uma pessoa. Então, assim, quando eu lembro que eu saía daqui, ia lá pro Jardim São Luís, na casa do Tom Carpenter, para fazer aula de canto,
E ele passava uns exercícios terríveis, cara, que eu ficava me matando e para fazer os exercícios, aí eu olhava pro lado. Eu fico com 3 segundos fazer os exercícios. E eu me matava pra fazer. Eu fazia e fico aula com ele. E eu tive que me esforçar para aprender. Então eu falo assim, cara, é muito mais o esforço do que o talento natural, do que. Então eu enxergo ser uma pessoa normal nessa questão. E no seu caso, a música é mais dom ou mais transpiração? Ir lá e ir atrás do negócio? No meu caso, acho que é os dois, porque eu tenho uma facilidade natural. Por exemplo, teve uma fase na igreja a qual eu pertencia que não tinha tecladista. E o Silas sabe essa história. Nós estávamos no ensaio, não tinha teclado. Eu falei, cara, vou aprender a tocar o teclado. No mesmo dia eu comprei um teclado e comecei ali. Então eu tenho essa facilidade. Então tem a questão do dom natural. O que eu penso é o seguinte, que dom natural sem o esforço, ele se torna vazio. Você não consegue, você se torna uma pessoa mediana, até se tornando uma pessoa medíocre, que é mediana, né? Então assim, a pessoa tem dom natural, mas ela não se esforça. É um caso que a gente vê. Tem muitos jogadores que têm muito mais dom que o Cristiano Ronaldo, mas o cara tem esforço. O esforço vai mostrar quem você vai ser, então eu penso nisso. E é engraçado que toda vez que falam sobre dom e transpiração, usam os dois, né? Messi e o Cristiano. Eu usaria Neymar e Cristiano, que é mais difícil, é mais aberto pra você entender melhor. Que o Neymar é mais só o dom e é relaxadão, não quer saber de nada. Entendi. Mas assim, qual que é a posição mais difícil? O cara que tem que correr atrás ou o cara que tem o dom? O cara que tem que correr atrás. É mais difícil. É mais difícil, porque assim, o cara que tem o dom por um tempo, ele não sofre. Você vai pegar, eu já vi músicos virtuosos que você pega e fala, cara, toca demais. E ele vai lá, toca, faz um soninho. E o outro tá se matando estudando. Aí chega no momento de você tocar numa big band da vida, aí o cara mete uma partitura na sua frente. O cara do talento, meu irmão, vai cair na hora, porque não se esforçou. Então, o que tem talento, se ele se esforçar um pouquinho, ele voa. Agora, o que só é transpiração vai ter que esforçar muito, entendeu? Muito. Então, vai ter que transpirar assim, mesmo. Muito. Qual que é a sua lembrança, a melhor lembrança que você tem assim da sua infância, lá no Tabuca? Da infância, cara? Olha, eu tenho várias lembranças. Agora, assim, não é tão infância assim que eu não... Tem uma lembrança que é engraçada. Não é uma excelente lembrança, mas ela é engraçada. Uma vez, e eu lembro disso, que eu não lembro muito coisa de quando eu era criança, mas essa aqui eu não esqueço. Fui para um ensaio do coral com a minha mãe. Lembro que tinha aquelas pilastras de madeira no púlpito, assim, que era um monte de pilarzinho, que fazia a cerca do púlpito de madeira, que tinha até a divisória na banda e do sublime. Lembro. Um dia eu tô lá... Inclusive tem uma salinha ali que nós temos uma história. Né? É, isso aí. Um dia eu lembro que eu tava... não sei o que aconteceu, me deu uma dúvida assim, eu olhei assim aquela pilastra e falei, cara, será que minha cabeça passa aqui? Como que surge um pensamento desse? Eu fui lá e olhei assim, acho que passa. Eu botei a cabeça, passou. E na hora de voltar? Passa aí. Cara, que trabalho, vi um monte de irmão e vai daqui. Eu comecei a desesperar, a gritar. Foi uma coisa engraçada que aconteceu. Minha mãe falou, como que você pensou um negócio desse com a cabeça? E outro é o nosso futebol de latinha, né? Que tinha no corredor da igreja. Corredor né? da igreja. Futebol Até o Edson chegar, né? Até o Edson chegar. Quando o Edson A chegou, Monezinha era acabou. maravilhoso. O Edson chegou, cortou o futebol de latinha. Aí, E teve uma vez também que o Mucão vai lembrar bem. Quando ele assistir isso daqui, ele vai lembrar. Uma lembrança minha de infância. Tinha um cara que veio de uma outra igreja, de uma congregação, e o cara era bom de briga. Aí um dia, foi eu e o Mucão lá pra dar um pau nesse cara. Acho que tinha uns 9, 10 anos. Aí eu tomei um couro do cara. O Mucão também foi tomar um couro do cara. Aí a gente chamou, sabe quem? Meu primo Lalá e o Dinho. Aí o Lalá e o Dinho segurou o cara, com as duas mãos. Falou, agora dá um couro nele. Eu fui tentar bater do cara, o cara só com os pés, era chute na cabeça da gente, o cara segurou aqui, era chute na cabeça, chute na barriga. Aí o Lalá falou assim, vocês são mole demais, cara, já vai ter que apanhar mesmo. Essa é uma lembrança que eu também tenho, racho o bico. O Mucão apanhou muito por causa disso daí também. E essa geração de vocês não era muito briguento, né? Não, nunca. Só que aí eles bateram na gente, a gente virou briguento. É isso aí, vocês sim, vocês amavam a briga, né? Nossa, o Silas sacou. Eu tô doido pra ver a do Silas e do Os próximos é o Silas e o Samuel. Esse aí vai ser muito da hora. É verdade. Nós batemos em todas as congregações, filho. Os caras, nós era bom. O nosso time único bom mesmo era o Sandrinho. O Sandro era briguentaço. Ele é que defendia, já fazia todo o trabalho por nós. Não precisava fazer o trabalho, entendeu? O Sandro resolvia. Não vamos contar o nome, mas lembra do cara? Não. Não, você mexeu com a minha namorada. Não mexi, Varão. Me perdoa, Varão, me perdoa. Aí daqui a pouco o Sandro ficou nervoso. Cara, ô, Sandro, vamos ser crente. Agora você quer ser crente. Couro. Deixou molinho no chão. Ai, meu Deus.
E você, em algum momento ali da sua adolescência, infância e juventude, você imaginou que você seria quem você é hoje? Sim, em alguns aspectos, por exemplo, igual a relação de pastoreio. Me perguntam muito sobre isso. Mas eu tive uma promessa com 17 anos. E aquilo ali ficou no meu coração e foi criando semente, foi crescendo. E assim, a gente precisa fazer as promessas se cumprir na nossa vida. Jesus foi por tal caminho para que se cumprisse a Escritura. A gente, às vezes, tem promessas, Deus fala assim, olha, Rufo, eu vou te enviar para os Estados Unidos. Aí você não se prepara, não tinha nenhum passaporte, não quer saber nada. É muito difícil de cumprir assim, porque a gente também tem que fazer a nossa parte. O Senhor faz a dele e nós fazemos a nossa, a gente tem que querer também. Foi um dia que eu comecei sobre ter querer. Então, em relação ao meu ministério, eu já sabia que ia acontecer isso desde os 17 anos, quando eu recebi essa promessa. Foi tanto que eu fui fazer o seminário teológico lá na Pedro Vidés, depois dessa promessa aí com 17 anos. E em relação à minha vida profissional, essa eu falo para você que eu nem imaginaria, não imaginava mesmo chegar. Porque acompanhando o seu ministério, ó, e eu acredito que muito influenciado de que vocês eram aí eu espero que as pessoas entendam assim, a estrela ali da igreja, porque vocês estavam sempre em evidência, porque cantavam muito. E aí era difícil de associar que o Tiago seria um pastor, porque a cabeça é tipo, pelo menos pra mim, né? O Tiago vai cantar até morrer, porque ele canta pra caramba, então ele vai cantar até... Só que você sempre exerceu liderança. E assim, ó, quando eu falo aqui, e as pessoas que estão assistindo talvez não me conheçam o suficiente e podem julgar. O Rufo tá forçando, que faz podcast, tem que elogiar mesmo. Mas assim, ó, eu lembro de coisas que às vezes eu tô em momentos difíceis assim na vida, eu falo, cara, mano, em muitas orações minhas eu falo, Senhor, eu quero voltar a ser aquele adolescente que eu não cantava nada, mas trazia o fogo. Mas o Thiago falava isso, falava assim, Rufão, mano, quando você vê que tá moscando, dá um glória lá, faz alguma coisa. E muitas vezes o Thiago regendo, eu lembro disso, toda vez eu quero chorar. O Thiago regendo, eu olhava pra ele assim, ele regendo e eu cantando mal. Mas você cantava afinado, pô. E a gente chorava junto, ele chorava regendo, eu chorava daqui. E aí vinha a presença de Deus assim, inexplicável. É verdade, mudava a ambiência. E ali era sobre a sua liderança, né? E eu lembro de uma coisa que você falou, que com certeza você não lembra. Você falou assim, Rufo, nós não podemos ser santarrão. A nossa geração tá cansada desses caras santarrão que fica vomitando regra. Agora, a gente não pode mundanizar as coisas. Então a gente tem que tentar manter um equilíbrio. A primeira pessoa que falou sobre equilíbrio comigo foi você. Cara, e isso é uma coisa que eu falo muitas vezes hoje lá. E pregando, aconselhando principalmente jovens, adolescentes, eu falo, eu tive um mentor, foi o Thiago. E mesmo você exercendo liderança, o fato de você estar sempre envolvido ali na música, foi para mim, por exemplo, foi uma surpresa de ver que você pregava bem. Isso daí, na verdade, quer concluir? E isso é muito ruim, porque entre a gente é difícil, às vezes, algumas críticas que a gente faz um com o outro. Que aí eu falei assim, o Thiago tá inventando de pregar, prega nada, já vou dar uma dura nele. Fala, não vem meter o trepa não, meu. O Trepa me odeia, porque ele me ama. Só que isso aí, o Trepa adora cantar, canta muito afinado. Eu falei, Trepa, para de cantar, vai pregar que você ganha mais. E ele canta até hoje, e canta muito bem. E a gente, essa intimidade fica... Só que uma vez eu ouvi uma live de uma das igrejas que você dirigiu, e trechos de pregação, eu falei, o Thiago tá pregando bem, E se concretizou. Hoje você é pastor, líder da O Farol Church, prega todos os domingos. O único pastor que pregou lá diferente até hoje fui eu. E pra mim era difícil de entender que você ia chegar até isso daí. Então, na verdade, isso é uma visão da forma de igreja que nós viemos. Então, assim, eu vi muitas pessoas assim, olha, eu toco na banda, agora eu sou diácono, não toco mais. Olha, eu canto nos jovens, agora sou presbítero, não canto mais, porque agora eu estou dedicado a isso. E essa forma de ser igreja, de fazer igreja, ela acaba limitando coisas que Deus quer fazer. Então, assim, eu entendo que o ministério na nossa vida, ele vem crescendo junto com a nossa jornada de fé, com a nossa história, e ele nos leva para caminhos que o Senhor quer fazer. Então, assim, eu sempre disse na minha vida, eu sirvo onde é necessário. Então, se Deus te deu, alguns ele dá um talento, outros dá 2, outros dá 5,
Deus deu vários talentos para várias pessoas. Então, assim, eu estava na música servindo na música. No Ministério da Palavra servindo no Ministério da Palavra. O que acontece é que a gente pega e divide. Quando você pega lá em Apocalipse 5 que fala das harpas e da taça, do incenso, que é a oração, e a harpa, que é a adoração. Você pega o tabernáculo de Davi, o tabernáculo que tinha turnos de adoração e tal. Aí você pega Davi, um cara que era um excelente músico, cantor e tal, mas também era um cara que escrevia salmos. Então você vai ver que ele trabalhava, foi um cara que foi rei, um cara que trabalhou em várias coisas. Você pega Samuel a mesma coisa. Tinha mais de um ministério. Então eu entendo que quando você pega um jovem e fala assim, olha jovem, você é cantor, você é só cantar, você acabou de perder um excelente evangelista, um excelente mestre, um excelente pastor, falando dos 5 ministérios, né? Então eu já tinha esse entendimento. Porque quando eu tinha os nossos ensaios sobre louvor, o que eu fazia sempre no final do ensaio? Dava uma palavra. Falava alguma coisa, e isso vai aflorando em nós. Esse é um ponto. E aquela questão que você falou do equilíbrio também, eu sempre brinco disso. Eu tinha alguns amigos que eles eram bem santos numa fase da minha vida. Não usavam bermudas, era só calça social, era todo arrumadinho, não podia jogar bola porque era pecado, mas hoje a maioria não está no caminho do Senhor. E eu, mais fraquinho, que usava bermuda, que jogava bola, que não era tão espiritual, continuei fraquinho na presença. Então eu acredito que é melhor um fraquinho na presença de Deus do que um gigante espiritual do lado de fora, fora da presença. Então, o equilíbrio, ele é tudo, é bom em qualquer área. Então, se você pegar os grandes países que teve ditaduras e essas questões de genocídio, são pessoas que começaram com boas ideias, mas o extremismo tomou conta, entendeu? Então, na nossa fé, a gente tem que ter a mesma coisa, procurar ter equilíbrio. E aí você falou que profissionalmente você nunca se imaginou estar onde você está. Você teve uma metanoia, uma mudança de mente? Porque assim, ó, eu te conheço tocando, e aí a galera começando, esse negócio de tocar não vai dar nada. Tocar é coisa de vagabundo, você tem que entrar numa empresa, tem que trabalhar. Aí tinha o que infelizmente não está mais entre nós. Tiagão, tem que entrar no Mercedes, filho. Fio, pega, registra a carteira lá, fio, aposenta lá e já tá, fio. Já é. E aí eu falei pra Paulinha ontem, o Thiago, ele tem umas coisas, ele é especial no nível máximo. Ai, Samuel. O homem trabalhava na Nakata, o ônibus passava 59. E que hora você acordava? Não, passava 4h59, eu acordava, era 4h13, né? 4h13. Quem que acorda do número quebrado? Aí a vida falou, Thiago, por que você não acorda 4h10? Ele falou, não, esses 3 minutinhos me ajudam. Ajuda, pô. Soma durante uma vida, cara, de 3 minutos todo dia. Vai dar horas de sono. O homem acordava 4h13, viu? E aí você tinha entrado numa grande empresa metalúrgica em Diadema, sim. A Dana Nakata. Você entrou, era a Dana ainda? Era a Dana Nakata. Foi através do João, não? Foi o irmão João. Fortunato. João Fortunato. O pai do Márcio, do Ronaldo. E entrou eu e o Márcio no mesmo dia. E olha como é que é as coisas. O Márcio tá lá até hoje. Tá lá até hoje. E olha como é que é as coisas. A gente começou... Minha mãe pediu oração no ciclo de oração com a irmã missionária Luzanira. E ela liberou uma palavra. Falou assim, o emprego vai na sua casa. E eu tava naquela fase, 18 anos de idade. Meu pai já falando, vai trabalhar e tal. Tem que trabalhar com meu pai. Cara, foi top demais. Até os 18 anos ele falou, não, tem que trabalhar, tem que estudar. Mas quando fez 18, tem que trabalhar no pé. E nós começamos a orar e nós arrumávamos emprego. E a irmã Luzanira liberou uma palavra na quarta-feira, no ciclo de oração. O emprego vai bater na tua porta. Daqui a pouco o irmão João liga para minha mãe e fala, fala pro Thiago vir aqui na Nakata e tal. E ele era gerente lá da Nakata. E eu comecei a trabalhar, fiquei lá 5 ou 6 anos, fiquei na Nakata. E era uma boa empresa, você trabalhar lá. E o Thiago foi trabalhar na Nakata, ele não tinha, eu nunca vi você com dinheiro. Nunca vi dinheiro até hoje. Mentira, hoje ele tá abalado. Até hoje não tem dinheiro. Mas aí quando ele começou a trabalhar na Nakata, com quanto tempo você comprou o golzinho branco? Não lembro mais não, mas foi por pouco tempo. Pouco tempo ele lançou o golzinho quadrado branco, filho. Foi. Aí era céu na terra. Era rolê direto. Filho. E aí eu falei no episódio que passou ontem, hoje você está assistindo na terça-feira, esse negócio que a gente viveu, e assim, é uma rede muito grande de pessoas. Era muito engraçado que, assim, eu falei do Diogo. O Diogo comprou um Gol quadrado. Ele tinha um Voyage maravilhoso, 4 portas. O Voyage verde. Era. Esse aí é o terceiro carro dele.
Mas assim, era engraçado que assim, ó, o Diogo comprou um carro, aí você comprou um carro, e todos nós achávamos que todo mundo tinha um carro. É isso mesmo. Os que estavam a pé falavam, não, eu não tenho carro, mas meu amigo tem. É isso mesmo, já contava o rolê com o carro do Era outro. muito engraçado isso, né? A gente lotava os carros, né? É verdade. E a gente, nosso pessoal ali, eu sinto isso até hoje. E eu tô fora do Brasil há 10 anos e a distância e o tempo não acabou isso, né? Às vezes... A gente fala mais agora do que antes, né? Bem mais, por causa da tecnologia. Mas assim, o que eu vejo que é muito bonito assim, entre nós é que hoje, às vezes, você não me liga para falar assim, ó, por exemplo, você não me ligou para falar, comprei um apartamento. Mas eu vi o seu apartamento, a Grazi lembra, eu falei, nossa, que da hora, o Thiago comprou um apartamento. É uma celebração, uma conquista. Sim. Com todas as atividades que você tem na sua vida, o Thiago hoje é líder de uma igreja, é empresário, tem famílias que dependem dele. Sou só um profissional liberal. Empresário. E assim, ó, o fato da gente estar aqui é uma conquista para mim e para minha família. Aí, assim, eles fazem de tudo para estar perto, para estar junto. E eu falo para Grazi, estou desesperado, estou tirando todo mundo do trabalho para estar aqui. E assim, ó, a nossa conquista desse pessoal nosso é uma conquista nossa. Isso é muito bonito que a gente desenvolveu. Isso é muito legal e que eu também penso, o Diogo é dessa fase. Quando nós éramos adolescentes, não tinha ainda essa cultura de você estudar, de você fazer faculdade. Tanto é que a gente foi fazer faculdade depois de tempo, não foi no começo. Fazer um curso técnico, o Diogo começou com os cursos técnicos, o Diogo tá por aí. Ele começou com os cursos técnicos de técnico de mecânica, técnico não sei o que lá. Manuel Garcia Filho. É, isso aí. Você é outro, é o Rocha Marmo. Não, mas eu fiz o Senai também, IET. Fiz técnico mecatrônica, mecânica. E ele também fazia esses cursos técnicos. Naquela época já falava, pô, pra que você tá vendo tudo isso? Jesus tá voltando, filho. Mas é um negócio estranho que, assim, ó, hoje a galera fala que não tem tempo e a informação, eles, teoricamente, eu defendo isso também. Eles não precisam ir atrás da informação. A informação tá na mão deles. Sim. Mas a gente não tinha internet, tipo assim, vocês preencheram muito tempo estudando. Eu não fui assim, eu trabalhei muito cedo, né? Já ia pro camelô pra levar o videogame pra sua casa. E assim, eu gastei um tempo trabalhando e a gente não tinha acesso à internet, então a gente não perdia tempo. Internet era na casa do Fábio, aquela internet de escada, filho. Aí vamos assistir um negócio aqui. Não, assistir não, é Orkut. Era quase meia hora pra entrar no Orkut. Meu Orkut, o Pastor Marco abriu depois que eu dei a maior rata do mundo, né? Que eu conto isso lá nos Estados Unidos, os caras morrem de rir. O Fabiano, o Renatinho, beijo pra eles. Eu não sei se você lembra, a gente tava voltando de alguma excursão, não sei se alguma excursão, eu acho que era do Play Center. Aí começou todo mundo passar os e-mails. Ah, não, vamos adicionar no MSN e tal. O seu, acho que era Thiago_Viana@hotmail.com. É isso mesmo. Aí o Cauê Severo@hotmail.com. O do Samuel era Diácono na balada. Não. O Samuel vai contar essa, filho. Foi na balada na hora de... A mulher, me dá o e-mail, Diácono de Deus. Aí, todo mundo foi passando. Aí e vocês me alopravam porque eu já era de Diadema. Eu era o único que morava em Diadema. Como que pode? Tá bom, o pé todo de Diadema, mas não, eu sou Bernardo. Não, e aí, não, eu era o Diadema. E aí, tipo assim, aí eu ouvia rap, andava com roupa de rap. É mesmo, as roupas folgadoras. E aí, tipo assim, tudo que os outros iam falar, não, comigo não tem essa, que eu era maloqueiro, não. Aí lá vai o maloqueiro, todo mundo falava assim. Só que aí esse dia foi me dando uma... Falei, mano, eu não tenho e-mail. Cara, eu vou ter que falar alguma coisa aqui, eu vou falar qualquer um, eles adicionam, depois não vai me achar e tá certo. Que eu, na verdade, eu falo isso, o Moacir Marra lá da igreja, ele fala, pastor, eu não acredito nisso. Eu não tinha ideia do que era a internet. Eu era de outro planeta, porque eu não sabia nada. Eu também demorei muito pra entrar. E aí a galera tal, a Graziella, Grazi underline mais, underline eu e tal, a Grazi fazia... MSN. A Grazi fazia curso de computação, né, SOS. Digitação, eu. Aí chegou minha vez, mano. Aí os caras, e o seu, Rufão? Eu falei, o meu é Rufo Souza, como que eu falei? www.rufosouza.com.br. Aí, ó, tá aqui, ó, ao vivo. Ele foi o primeiro a falar, oxe, você tem um site? A mesma resposta. Aí eu peguei e falei, mano, será que eu tô dando uma rata? Eu falei, não, é esse aí. É seu e-mail? Eu falei, www. Cala a boca, você não sabe nem o que você tá falando, pô.
Essa aí foi aí, Essa- aí contaram pro Pastor Marco, o Pastor Marco falou, vem aqui. Não, você não podia ter falado isso, cara. Um site, só as grandes empresas têm, velho. Era um negócio absurdo. Hoje qualquer um Só pode. que foi um negócio que, na hora que eu falei www, todo mundo olhou assim e falou, nossa, aí esse boca aberta aqui falou, oxi, você tem um site? Aí acabou. Aí foi, todo mundo viu que eu tava falando bosta. Foi nesse dia que eu aprendi assim, ó. Não é errado você falar assim, ó, eu não tenho, eu não sei. Que você passa menos vergonha. Falar Eu eu fu- não sei é a melhor coisa que tem. Eu fui querer falar que tinha um site, filho. Tomei varada até uma só. E deixa eu pensar aqui. Você tava nos meus 17 anos. Isso. Trabalhando na Cata. A da conquista lá do golzinho. Você chegou a pensar alguma vez que você ia aposentar lá? Nunca. Nunca. Eu sabia aquela transição porque foi quando eu fui mordido pelo bichinho do Tec Segurança, né? Que o Roberto Salvador Reis falou comigo e desde aquele tempo já comecei a Tio da Rúbia. Tio da Rúbia e do Maurinho. Então eu já não pensava aposentar nada lá não. Eu já tinha essa ideia que ali era um tempo de preparação, né? Para algo diferente que eu ia fazer na minha vida. Porque também eu não conseguia me enxergar trabalhando na mesma máquina uma vida inteira. Eu olhava lá, tinha senhores que estavam há 30 anos na mesma máquina, pô. Você vê como tinha cara que dormia fazendo movimento repetitivo. De tanto que fazia movimento na firma. Então eu nunca pensei que E nessa época o trabalho técnico de segurança era uma novidade do mercado. Na verdade já existia bastante nessa época. Que, média 85, 90, que foi crescendo. Eu tô falando aqui de 2004, 2005. Então já tinha. Mas hoje tá melhor, mas já tinha. Hoje tá muito mais... Mas eu lembro que, tipo assim, você era o único técnico de segurança da igreja. Eu não conhecia, eu nem conhecia, nem sabia que existia essa área, eu nem sabia que existia, isso é uma verdade. Hoje disseminou muito. Que aí como é o nome dele? O Salvador? O Roberto. O Beto, né? A gente chama de Beto. O Beto era o dono do Rocha Mármore? Ele era o professor, o coordenador do curso de Tec Segurança, ele sabe como é que ele era, né? Como é que ele é, né? E era na Vila Mariana. Na Sena Madureira. É perto da Vila Mariana? Na Vila Mariana, aquela rua Sena Madureira que descia. Que é na esquininha ali, lá embaixo é o Ibirapuera. Isso. E aqui é a rua do shopping. É a rua do Santa shopping. Cruz. Que nós íamos no pé da Viva, aleluia. Porque assim, ó, nesse tempo que o Thiago tava fazendo o curso de segurança, eu tava no ensino médio, eu já tinha repetido um ano de manhã. O que você estava fazendo lá, estudando naquele lugar? Que assim, ó, eu estudava numa escola chamada Brasílio Machado. E aí eu lá... É aquela que eu te peguei de costa lá na parede? Peguei de costa aí embaçado. Lá ele. Peguei de costa aí e sai fora. Não, essa aí eu era pequeno. Ele não me pegou de costa, sai fora. Ele chegou na escola, eu tava de frente pra parede. Na esquininha. Na esquininha, porque eu tinha tocado o terror. Aí você lembra o que você tinha feito? Não você lembro. tava em cima do telhado. Tava pegando pipa no telhado. Da escola. Aí a diretora deixou eu no cantinho lá. E eles chegaram pra tocar na Casa da Música de Diadema. Aí o Thiago Fazia passou... apresentação nas escolas. O Thiago, o Cílio Samuel no clarinetinho e você no sax. Aí o Thiago passou, e aí, Rufo, beleza? Eu falei, Thiago, não fala comigo não que eu tô de castigo. Aí você tocou, aí o pessoal da escola, eu não esqueço aí. Eu sei até o nome da menina. O pessoal falou, vocês querem que toque uma música? A Maiara, gordinha, levantou, Titanic. O Thiago tocou, vixe, depois que ela soube que eu conhecia ele, ficava só mandando cartinha pra você, lembra disso? Não, mas esse aí já era grande já. Eu fui pro Brasílio Machado e gostei muito da galera do basquete. Sim. E aí eu era uns negrão gandão e eu pequeno, mas eu jogava bem, passava a bola bem e tal. Aí joguei no time de basquete da escola. Só que aí, varão, não assisti uma aula, meu. Só rodando a bola aqui na mão e jogando basquete. Aí eu repeti, e aí meu pai falou, repetiu? Trabalhar de manhã e estudar à noite. Pior coisa que meu pai fez. Segunda-feira, Thiago assistiu a primeira aula do Rocha Mármore e a gente ia pro Pedra Viva. Eu não dava tempo, porque você entrava no Rocha Mármore às 6 horas. E a minha aula começava às 7. Aí, 8 horas a gente ia pro Pedra Viva. E eu faltava na escola já. Terça-feira, cu de doutrina com o pastor Genício. Aí eu faltava na escola de novo. Quarta-feira, jogo do São Paulo. Eu ia pro Murubi. Quinta-feira, aí eu às vezes ia pra escola. Sexta-feira o Thiago falava assim, não existe sexta-feira ir pra escola. Vambora. Eu faltei, eu repeti em 6 meses. Eu não pude ir pra escola mais no resto do ano. Aí eu fui pro Jorge, fiz o EJA,
É. Que é um dia eu ensinando um tiozinho lá a fazer uma equação, o professor falava, ô Rufo, explica pra ele e tal. Eu explicava com a maior paciência do mundo, né? Aí ele falava assim, Rufo, eu não sei se você é inteligente ou se você é burro. Aí eu falei, como assim? Eu tô ensinando um burro, que ele era bem leitão pra pegar, né? Ele tava muito velho. Aí ele falou assim, você é inteligente pra fazer a matéria, mas se não for inteligente pra seguir, tá aqui nesse lugar é uma burrice. Esse tiozinho me ajudou bastante. Quanto tempo você estudou lá no Rocha Mármore? 1 ano e meio. E terminou o técnico de segurança. E eu lembro que para você fazer essa transição era difícil porque na Nakata você ganhava mais. Sim. E aí você, mas para começar a sua história como técnico de segurança, Um quarto do salário. Você tinha que descer muito. Ganhar 25% que eu ganhava quando eu fui. E detalhe, tinha acabado de casar, né? Aí, e daí já era 2006, eu acho, 2005. É por aí. É por aí. Eu não sou bom de data, você sabe disso. E eu tinha acabado de casar quando eu saí da Nakata, eu já tinha me formado já. Quando eu saí da Nakata para ir trabalhar, era para ganhar 25% do salário. Mas primeiro, quando eu saí da Nakata, foi antes. Eu saí da Nakata e fiquei desempregado 8 meses. Aí foi a prova, mano. Aí foi luta, dificuldade financeira. Já casado? Casado, porque eu trabalhei sempre. Quando eu casei, em dezembro, em janeiro, eu quis sair fora. Peguei um pacote de demissão voluntária e falaram que ia pegar uma grana lascada lá. Quando eu peguei o dinheiro, com 3 meses acabou o dinheiro, filho. E pagando aluguel e tal. Aí eu passei uma dificuldade feia. Rachar um miojo no meio, cortar no meio um miojo pra comer eu e a van. E nunca contei pro meu pai, pra minha mãe, pro meu sogro, pra minha sogra, pra ninguém. E fui ali, trabalhando isso daí. Depois de 8 meses que eu comecei no trabalho. Porque eu tinha uma experiência de um trabalho, saí, mas não vingou o trabalho. Foi isso que aconteceu. E ali você fez a faculdade de engenharia. Então, aí comecei no trabalho de técnico de segurança bem devagarzinho ali, uma consultoria junto com o Beto. E ele já falou assim, você vai ficar comigo pouco tempo, você vai crescer e tal. Dali eu comecei a trabalhar com ele, conheci uma engenheira de segurança da CPTM, aí fui trabalhar na CPTM, que é a do metrô, do trem de São Paulo. Da CPTM, uma engenheira de segurança que tinha me conhecido numa obra que o Beto me colocou, me chamou para uma consultora que chama Racional Engenharia, que eu fui trabalhar lá. Aí lá foi onde eu desenvolvi mesmo, onde eu consegui crescer, melhorou muito as coisas para mim. Ali eu vi a primeira mudança, assim, sabe? E aí lá eu comecei a fazer faculdade de engenharia. E hoje você é engenheiro de técnico de segurança? Não, sou engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista e engenheiro em segurança do trabalho. Em segurança. Fora o curso de técnico de segurança. Mas hoje você quase nem vai na obra, você trabalha mais na administração. Também, mas assim, eu gosto de ir porque é bom você estar perto, você ver o que está acontecendo. Então eu vou bastante em obra ainda. Pelo menos umas 3 vezes por semana eu estou em obra, pelo menos. De 100 a 1 milhão, quanto você influenciou o Silas a ser técnico de segurança? De 100 a 1 milhão? É. 2 milhões. Eu briguei, né? Eu briguei. Então E o Silas é técnico de segurança formado? É técnico de segurança formado. E, na verdade, você falando aí, eu lembrei aqui agora que uma vez eu estava nessa dificuldade aí financeira terrível, já estava desempregado, aí eu fui numa vigília. Aí tem um pastor chamado Jorginho do Xerém, você conhece ele? Jorginho do Xerém, filho. É. O pessoal fala um monte de coisa, mas eu respeito muito ele. Ele profetizou pra mim com 12 anos. E ele falou assim, tem alguém aqui que chama Rufo e Deus quer falar com ele agora. E Rufo não é João. Ninguém, só tem você só. Aí eu levantei a mão, ele falou assim, ó, Deus tá te falando hoje que você vai casar e com 30 dias que você casar, você vai pregar a primeira vez e Deus vai te usar na palavra. Eu casei, 30 dias depois o pastor Manuel Araújo me chamou pra pregar. Coisa. Tá vendo? E muita gente fala dele, mas Deus usou ele. Aí eu fui na vigília, mas eu tava malzão, sem grana, desempregado. Aí ele vem falar comigo. E você sabe como é que eu sou, né, filho? Aí ele começou, porque você vai ser muito grande na sua profissão, cara, desempregado. Já era formado, técnico, mas tá desempregado. Você vai ser grande na sua profissão, não sei o que lá. Você vai passar em reportagem, você vai dar palestra e vai passar na televisão. Aí ele acabou de falar, falei, Van, o homem tá emocionado mesmo. Falei pra Van na hora. Ah, Van, menino, que é isso? Tá? O cara tá emocionado. Os anos foram passando, fui trabalhar num grande empreendimento, tomar para conta lá mais de 25 pessoas. E aconteceu um negócio que ficou, uma parte da obra, tinha uma capela e ela ficou suspensa, quase 50 metros de altura, porque não podia mexer nela, que era patrimônio tombado. Então ficou a imagem, você olhava assim, um buracão embaixo com 8 pilares e ela lá em cima. O que chamou a atenção.
Aí começou em Rede Globo, Record, Record News, Cultura, tudo. E o meu diretor lá falou assim, você vai falar lá, representando a empresa. Aí nesse dia, quando eu passei na televisão, o Samuel me liga. Falou, cara, você viu que aconteceu aquela promessa? Eu falei, que promessa? Aí ele contou, fiquei dia eu comecei a chorar, falei, mas Deus é fiel mesmo. Então, tem coisas que a gente não pode deixar morrer em nós. Você que está nos ouvindo aí, a palavra que você recebeu, você só tem uma palavra, você tem uma promessa. Você não precisa ter mais nenhuma situação, só ter uma promessa. E se você regar essa promessa na tua vida, não importa o tempo que vai passar, ela vai se cumprir, vai acontecer. E foi acontecendo na minha vida. Eu não vou falar para você assim que eu ficava pensando naquilo, não, Deus vai fazer e tal. Não, eu descansei, fui trabalhar, fui viver. Mas o dia que aconteceu, eu falei, cara, Deus fez mesmo o que falou que ia fazer. E foi através da vida do Jorge Xerém. Então, naquele momento, eu não tinha como enxergar o que ia acontecer no futuro. O nosso problema, Pastor Rufo, é que nós olhamos o que Deus fala conosco com a perspectiva do nosso presente, com a situação presente. Então, se eu faço para você, igual aquela vez que eu estava com você, que o Ricardo falou assim, que você ia para a América. Você tinha quantos anos ali? Uns 17 anos? 18, acho. 18 anos. Você acreditaria? Não. Morando no Serraria, que você ia morar na América? Não acreditaria. Porque nós olhamos para aquilo que Deus fala com a perspectiva limitada nossa do tempo. Mas a gente precisa enxergar, entender, abrir a nossa visão que Deus ele olha, olhando toda essa eternidade, tanto presente quanto futuro. Quando Deus fala, a gente fala, pô, mas como vai acontecer isso? Porque Deus está olhando, prometendo hoje, olhando o que já está no futuro nosso, né? E muitas pessoas sofrem por causa disso. Não conseguem ativar a fé no coração porque ela está presa na limitação. Aquela palavra que fala que jogou a semente no meio de pedregulho e tal. É isso. A situação influencia a pessoa não conseguir fazer vivificar aquela palavra nela. Então isso vivificou em mim e cumpriu essa promessa na minha vida. Então é maravilhoso. Uma coisa muito massa que eu observo em você, e eu acho que a gente nunca teve a oportunidade de falar, é que assim, ó, o Thiago ele dá muita migué do dinheiro, né? Mas ele tá com dinheiro. Tô nada, Mas o dinheiro não te mudou. Você é o mesmo, assim. De sempre. A Deus. E daí eu estava falando ontem na igreja, quando Jesus fala, ontem eu ministrei sobre vencendo a ansiedade. Quando Jesus começa o texto falando assim, lá em Mateus 6, lá no versículo 20 e pouco, ele fala assim, você não pode servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro, né, a Mamon. Ele coloca o dinheiro numa posição de Deus, por quê? Porque as pessoas vivem correndo atrás do dinheiro como se fosse Deus. Eu pergunto para você consegue usar Deus? Não dá para usar Deus. Pessoas que têm o dinheiro como Deus já não conseguem usar o dinheiro que usa ela, o dinheiro domina ela. E a única forma de você conseguir ter uma vida próspera e conseguir usufruir do dinheiro é o dinheiro não sendo teu Deus, ele sendo o meio para você conquistar algo. Então, se o dinheiro está no seu bolso, Rufo, você pode ter muito dinheiro. Agora, se o dinheiro está no coração, você vai ser dominado por ele. Então, por isso que tem pessoas que tudo que ela faz está movido por dinheiro. Ah, se eu for, vou ganhar quanto? Eu tenho que ir trabalhar, eu tenho que fazer. Mas, cara, sua filha é aniversário dela hoje. Não, mas eu vou ganhar R$30 no Uber se eu for agora. Eu vou ganhar R$100 se eu for dar uma consultoria agora. Eu vou ganhar isso se eu for fazer isso agora. Porque está sempre movido pelo dinheiro. E ontem o pastor Almiro falou um negócio muito interessante ontem na igreja, na administração, falando sobre o pronome meu. Nós aqui no Ocidente, Brasil, a gente fala muito do meu. É meu dinheiro, minha casa, meu carro, meu. E ele falando sobre os pronomes no hebraico e falando que no hebraico a ideia é o seguinte: há para mim um carro para andar. Há para mim, existe para mim uma roupa para vestir. Há para mim uma casa para morar. Porque entende que tudo vem de Deus, não vem de nós. Então, quando nós temos esse entendimento que, cara, há um podcast para eu participar, há uma caneca para eu beber água, aí nós entendemos o quê? Tudo nosso vem de Deus, nós só usufruímos. Agora, você precisa ter ou você precisa usufruir? Usufruir. É isso que nós precisamos. Então, quando nós temos esse entendimento que nós precisamos usufruir das coisas, o nosso coração não se torna um coração orgulhoso, entendeu? Um coração dominado por coisas da terra. E a ansiedade, ela é muito baseada nisso. Muitas pessoas que sofrem ansiedade hoje em gabinete pastoral, as pessoas, você vai ver a maioria das coisas da ansiedade, o que é? Pagar a conta. Eu preciso conquistar. Como vai ser meu futuro amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para pagar? Será que eu vou conseguir dar uma boa escola para o meu filho? Será que eu vou... A gente tem essas preocupações. E Jesus fala para nós, cara, não se preocupe com essas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, esse entendimento que se eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas, ela traz paz ao nosso coração e a gente para de deixar a ansiedade tomar conta
da nossa vida, governar a gente. Eu sei que nós vamos ter momentos na vida que vamos estar ansiosos, mas quando nós deixamos a ansiedade nos governar, os bens materiais nos governar, a gente para de ter uma vida tranquila e uma vida segura em Cristo. Então, se Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso provedor. Não dá para se agradar a Jesus e preocupado com o Senhor do dinheiro, entendeu? Quando você fala assim, cara, eu preciso do dinheiro, eu tenho que fazer isso, todo mundo sabe que precisa. Mas você está mostrando o seguinte, cara, Jesus não pode resolver o que o dinheiro pode. Hoje você... Como que é a denominação lá do pastor Tiago da O Farol Church? Você é o pastor presidente, você é o pastor sênior aqui? Como que eu tenho que denominar? Pastor sênior, na verdade essas nomenclaturas é tudo a mesma coisa, né? Mas é pastor sênior. Certo. E você viveu 39 anos dentro da mesma igreja. Sim. E 38 anos dentro da mesma igreja. Isso. E viveu a transição, o fim do ciclo de um pastor, que é o do pastor Genício. Que é certo falar que ele é o seu mentor? Ele é o meu pastor, meu mentor em muitas coisas, que é engraçado. O mentor você pode ter vários, Sim, né? sim. Agora, eu falo que eu tive uma vida com um pastor. Então, 38 anos sendo meu pastor. E sim, muita coisa, ele me mentoreou, muita forma de agir, sabe? Uma pessoa que conseguia controlar situações, e a gente participando ali de reuniões de diretoria, reuniões de pastores, você vê a habilidade que ele tem para fazer isso. Então, eu aprendi muito, sim, com ele. Você acha que a gente foi tardio no reconhecimento do tamanho da liderança dele? Ou... Porque assim, eu não quero ficar falando de ninguém, mas assim, hoje eu percebo uma ação muito maior da liderança do pastor Genício, mediante ao que estamos vivendo hoje. E talvez, eu vou me colocar nessa fala, talvez o nosso ministério mostre o tamanho da liderança dele. Sim, com certeza. A gente é o resultado de pessoas que nós encontramos na nossa trajetória, resultado de pessoas que estiveram conosco na nossa trajetória de vida. Então, sim, com certeza. Somos, sim, o resultado de muita influência dele. Tanto é que tem uma história engraçada, né, que eu trabalhava na Nakata ainda e tinha uma pessoa lá que trabalhava, que ele era da igreja do Campo do Ruge. Aí, não, porque o meu pastor isso, meu pastor aquilo. Estou falando de 20 anos atrás. E a gente com orgulho, não, mas o meu pastor é top, o meu pastor é isso. Por quê? Porque ele é isso para nós mesmo, né? Então, é um carinho, um respeito, gratidão muito grande por ele. Foi difícil tomar a decisão de encerrar o ciclo de 38 anos? Não. Porque assim, meus 38 anos de AD tá bom foi uma coisa. Depois teve o ciclo de transição ali, quando foi que eu saí. Mas foi 38 anos de bênção. E assim, por que eu falo que não tem essa situação de dificuldade, de pensamento? Porque assim, eu recebi uma promessa lá atrás. Fui vindo trabalhando nessa promessa. Chegou um momento que Deus começou a falar. E usar pessoas e falar, confirmar. Porque eu entendo assim, que o profeta, ele confirma que Deus já falou comigo. Então começou profetas vir confirmar aquilo e tal. Chegou um momento que estava insustentável no seguinte aspecto. De você chegar num lugar, numa rosteria lá, um mercadinho, você está no mercadinho, então a pessoa fala, cara, Deus está mandando dizer para você que você está no momento de se levantar, porque eu já tenho o povo preparado para você. Então Deus foi trabalhando e Deus falando. E você sabe, Rufo, quando você ouve a voz, podem falar qualquer outra coisa, você ouviu a voz. Então assim, você tem essas experiências com Deus. Quando você ouve a voz do Senhor, aí você pode ir com certeza que dá tudo certo, entendeu? Em algum momento você temeu uma ação humana? Não, porque assim, é só você fazer as coisas certas, né? Andar direito, fazer as coisas certas. Porque quem cumpre princípio, Deus se responsabiliza. Se você cumpre princípio, trabalha direito, Deus se responsabiliza, entendeu? Hoje a O Farol Church é o seu maior desafio? Cara, boa pergunta. Sim, é o momento que eu estou vivendo assim. Eu não gosto de limitar o Senhor. Hoje é o maior desafio, sim. Mas é um desafio que eu levo com muita leveza. Por quê? Eu aprendi o seguinte: quem chama tem garantia. Então, se Deus direcionou, Deus chamou, Ele garante. Deus tem provido tudo, tem feito coisas que você fala, cara, como que pode? Então você pega aí do tempo de inauguração que Deus já tem feito,
as conquistas, os lugares, né, a região, a geografia, tudo que Deus tem feito só pode ser Deus. Então a gente tem visto a ação de Deus de forma poderosa, entendeu? As pessoas, né? E o que a gente fala? A gente trabalha para um legado eterno. O que é isso? Eu te pergunto hoje, Rufo, o que tem na Terra que é eterno? Na Terra aqui hoje que é eterno. Só a nossa salvação. A única coisa que tem na Terra que é eterno são as pessoas. Você pode comprar carro, pode comprar casa, tudo isso vai acabar. Eu falei isso na igreja um dia atrás. Você já se imaginou como vai ser daqui a 100 anos? Esse moletom top do Jordan vai ter deteriorado. A casa que você mora provavelmente vai ser outro dono que vai estar lá. Não vai ser nem seus filhos. A sua família, que você fala, meu bem maior, não vão lembrar de você. Você fala, como assim? Eu pergunto a você, qual é o nome do seu bisavô? Não lembro. Não sabe, não lembra. Então você fala, pô, mas será que o neto da Belinha vai saber quem você foi? Porque tudo isso que a gente pensa que é real, na verdade, são coisas que vão ficar aqui. A única coisa eterna são as pessoas. A única coisa que reverbera na eternidade é o que você fez e deixou em pessoas. Então imagina, eu acho tão triste e vazio você dedicar uma vida toda a ganhar dinheiro, comprei um monte de coisa. Você vai morrer, daqui a 100 anos não existe mais. Agora imagina você gastou, como Paulo disse, gastei, deixei me gastar, né? Pela obra, pelo que o evangelho. Você chegar na eternidade, Rufo, você olhar, aquele ali, Jesus me usou para ganhar, aquele ali eu aconselhei, aquele eu cuidei, aquele chegou comigo no céu. É isso que vai reverberar na eternidade. Então quando eu falo por um legado eterno, é nisso. Então por isso que hoje a gente não tem essa questão, nem tanto assim de cargos, de essa estrutura da instituição religiosa, mas sim, o que você está fazendo por pessoas? Cara, eu canto. Por que você canta? Para adorar a Deus e para pessoas encontrarem ao Senhor. Por que você está lá na recepção? Para que as pessoas sejam abraçadas. Porque Jesus não vai estar fisicamente para abraçar ninguém. A casa dele tem um mordomo lá para abraçar. Você vai lá abraçar as pessoas. Você prega o quê? Para que as pessoas sejam edificadas em Cristo, conheçam Jesus. Então tudo é pensando em pessoas. Quando você vai para essa área, você sai dessa corrida, entendeu? Então a gente trabalha e pensa dessa forma, nas pessoas, amando as pessoas e pensando nesse legado eterno que é o que vai reverberar na eternidade, que são as pessoas. Apesar de ser o grande desafio, é o que te dá mais satisfação hoje? Ser pastor? Cara, olha, e agora você falou um ponto maravilhoso. Teve um dia desse que eu tava lá aspirando o carpete. Aí chegou uma pessoa, pô, pastor, você tá fazendo isso daí? Deixa que eu faço. Eu falei, não, cara, pega outro e vem comigo, vamos nós dois juntos aqui. Por quê? Porque pra mim aquilo ali não é pesado. Você sabe como é que é isso? Quando você faz o que você foi chamado para fazer, não é pesado. É algo maravilhoso. Então, assim, eu não posso falar para você que eu tenho um peso de ir para a igreja, que o desafio dá um medo. Não tem. Para mim é maravilhoso. Eu amo estar naquele lugar. Entendeu? Então, para mim, esse desafio é um desafio gostoso, um desafio bom. E hoje eu entendo, Rufo, que muitas coisas que aconteceram na minha vida, tanto na minha vida profissional, era para me direcionar para esse momento. Sabe quando José fala assim, olha, fica tranquilo, meus irmãos, que o mal que vocês tentaram contra mim, o Senhor transformou em bem. Então, às vezes, na sua jornada, foi a mesma coisa. Situações que você falou, cara, daqui vai me matar. Mas foi transformado em bem para te levar para onde você está hoje. Entendeu? Então, eu creio nisso. Qual é o seu maior objetivo com a Farol Church, sem contar as questões espirituais? Que assim, o maior objetivo de uma igreja é ganhar alma para Jesus. Isso aí você tem até... Esse é acho que é o maior legado. Vai falar mesmo. O maior legado do pastor Genício é essa aí, varão. O Thiago, ele fala e toda hora alguém aceita Jesus, meu. É só a graça mesmo. Você vai ter que abrir uma igreja lá nos Estados Unidos, que se você conseguir fazer isso lá, eu vou falar que você é o cara, meu. Ai, você tá na bênção lá, varão. 1/10, tá bem pra caramba. Então, falando agora, não tem como você falar de igreja sem falar da parte espiritual, sim, que o foco mesmo é o que foi acendendo na minha mente, Mateus 28. Cara, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai e do Espírito Santo e tal, ensinando tudo que eu ensinei e tal, e aí eu estarei com vocês. Isso explodiu na minha mente, que eu falei assim, cara, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Aí eu falei, cara, a nossa forma de seguir a gente faz discípulo. Foi a primeira coisa que fiquei na minha cabeça. Segundo, batizando, ensinando tudo que eu ensinei. E estarei com vocês. Eu falei, cara, é preciso fazer um trabalho para o Senhor continuar andando conosco. É preciso a gente viver o evangelho dessa forma. Porque, imagina, você na sua última hora, Rufo, você daria atenção para uma pessoa que morreu e ressuscitou e está na sua frente? Cara, o cara morreu.
ficou morto 3 dias, ressuscitou. Você vai dar atenção, cara, como é que Sim, foi? com certeza. Aí esse cara, a última coisa que ele vai fazer, ele vai sair do planeta. É a última hora dele aqui, ele dá uma ordem. Será que essa ordem é importante? A ordem mais importante que ele deu, muitas vezes é a que a gente menos valoriza. Então, Jesus, antes de subir, ele fala, cara, vai e faz discípulo das nações. Não fica só para você isso daí. Então, respondendo a tua pergunta, eu penso o seguinte, a gente precisa ser uma igreja relevante na nossa geração. Quando eu falo relevância, não é em números, porque tem igrejas que tem um número grande de pessoas, mas ela é pouco relevante. E eu acho que acaba sendo até mais difícil ser assim. Por quê? Às vezes eles são relevantes dentro da bolha que eles mesmos criaram e eles estão na relevância deles ali na bolha. Aí você sai da bolha ali, que todos nós estamos em alguma bolha. Aí você sai da bolha e fala, e o fulano? Não sei quem é. E eu não sei, não ouvi. Nunca ouvi. Existe uma relevância e importância dentro de uma esfera pequena, né? Sim, e quando eu falo da relevância é no seguinte aspecto. Qual que é a sua relevância, por exemplo, no bairro que você está? Na geografia que você está? Porque às vezes você tem uma igreja de milhões e você não é relevante no bairro que você está, na sociedade que você está inserida. Então eu acho que isso é interessante, é importante, a gente ter essa relevância. Então assim, eu acredito que a igreja é uma igreja para a cidade. Não é uma igreja só para nós, é uma igreja para a cidade. As ovelhas perdidas estão do lado de fora também. A gente pensa muito do lado de dentro. Então eu entendo essa ideia da gente pensar pro lado de fora. Então a relevância para mim, como igreja, é a gente alcançar a cidade, alcançar o estado, alcançar o país, entendeu? E o Senhor nos chamou para isso, né? Então eu penso que é importante a gente ter esse discernimento de visão. Por que acontece? A gente fala muito na igreja sobre visão, né? A visão, a missão, a visão, ganhar toda a cidade e tal. A gente fala sobre isso. Às vezes você está inserido numa forma de ser igreja que você pergunta, qual que é a visão da igreja? Não sabe, não tem claro isso. Onde vocês querem chegar? Eu quero ser crente. Porque tem uma grande diferença quando Jesus fala, vem o teu reino, né? Você vai me falando com o nosso tempo aí, tá? Não, manda bala. Vem o teu reino, né? Então Jesus falou assim, ó, Senhor, que a gente vá para o teu reino, não, que o teu reino venha e seja estabelecido assim na terra como é no céu. Então o que acontece? Se a gente quer estabelecer o reino de Deus na terra, a gente tem que viver a cultura do reino de Deus. Se a gente for viver a nossa cultura humana aqui, a gente não consegue mudar a sociedade. Mas se estabelecer o reino de Deus na terra, tudo muda, Rufo. Porque aonde Jesus chega, muda a situação. Então, foi até quando perguntaram para Jesus, mas que doutrina nova é essa de expulsar demônio? Que doutrina nova é essa? Os fariseus perguntaram. Por quê? Porque você só expulsa um reino quando chega um outro reino. Então chegou o reino de Deus, Jesus chegou assim, eu expulso por poder de Deus, é chegado o reino de Deus a vós. Então, quando Jesus chega, ele muda a situação. E às vezes está nos faltando isso, essa revelação de quem Jesus é e do que é o reino de Deus. Por isso que muitas vezes a gente está há anos e anos na igreja e não somos igreja. Que tem uma grande diferença aí, né? Uma das coisas que eu admiro eu não sei nem se é certo, eu tenho falado isso, mas se não for, você me corrige. Eu acho que eu vi a Farol Church nascer, mesmo estando nos Estados Unidos, antes de muitas pessoas. Sim. E uma coisa que eu admiro muito é que você tem muito estabelecido, desde as nossas primeiras conversas, o que você queria ser como igreja. Sim. Você consegue responder a igreja que você não quer ser? A igreja que não ama, que não cuida de pessoas, essa é a igreja que eu não quero ser. Porque tudo parte daí. É o amor e cuidar de pessoas. Porque não é sobre a estrutura, sobre os prédios. Por quê? Uma vez já tentaram isso, Rufo. Tentaram o acesso a Deus através das estruturas. Que era o quê? Babel. Vamos tocar o céu, vamos chegar a Deus através do quê? Da estrutura. Vamos fazer uma igreja, vamos fazer uma torre bonita, uma torre forte, vamos chegar até o céu. Isso é Babel. E não deu certo, Deus fez, confundiu todo mundo. Então, quando Jesus fala assim, chegará o dia que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Eu entendo que ser igreja é eu amar você. É eu cuidar de você, te ajudar a evoluir todo dia para você chegar no céu. Isso é ser igreja. Então, uma igreja que não ama, não cuida de pessoas, ela é uma estrutura, é uma Babel. E eu entendo que a estrutura é importante. Você ter um prédio confortável é importante, você ter um bom som é importante, você vai ter uma melhor experiência, mas não pode ser o cerne, não pode ser a alma da igreja, não pode ser o fundamento da igreja. Então, a igreja que eu não quero ser é a igreja que não ama, não cuida de pessoas. Eu, em nome de Jesus, da próxima vez que eu vier ao Brasil, eu terminarei o meu livro, O Pastor Sem Templo.
Esse eu tô terminando já. Ai, que legal. É muito bom. E é verdade, né? Fala muito sobre isso. É verdade. Então, mas aí quando você tem essa experiência, que é muito diferente, eu ouvi você falando num podcast sobre a experiência da pessoa que morou nos Estados Unidos e a que não morou. É diferente mesmo. E tudo é perspectiva. Porque você pegar, Rufo, uma pessoa que... Eu morei 2 anos no Rio de Janeiro. Você fala pra mim, perguntar pra mim, o Rio de Janeiro é bom? Eu vou falar pra você, é excelente. Porque eu morei no Leblon e morei na Barra da Tijuca. Morei no condomínio top. O Léo Moura jogava no Flamengo, morava no mesmo prédio que eu. Então a minha perspectiva do Rio de Janeiro é uma. Agora uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, onde tem a criminalidade muito presente, é outra realidade. São os 2 Brasil que eu tô vivendo. Tem 2 Brasil. O Brasil de quem tá bem e o Brasil de quem tá lascado. E tem um terceiro ainda, que é a galera que tá lascado, mas acha que tá bem. E é a frase de Leonardo Boff, né? O ponto de vista é a vista de um ponto. Então, dependendo de onde você tá, eu posso falar mal de você pra caramba. Mas dependendo de onde veio, eu posso enaltecer você. Então, concluindo sobre isso, é a mesma coisa no reino de Deus. As pessoas enxergam e vão ver do ponto de vista que elas estão. Então, quando você fala, pô, essa igreja é top. Por quê? Porque ela tem um bom prédio. Ela está cheia. É uma forma de enxergar. Agora você vai ver esse amor em relação ao cuidar das pessoas, das viúvas, dos órfãos, das pessoas que têm necessidades. Então, eu acredito que esse é um caminho bacana de ser igreja, que é a igreja primitiva. Né? A comunhão do pão, o partir do pão, estar junto. Eu acredito que seja isso. Mas é muito top. Gostou de fazer? Pode Paz? Top demais. Realizou um sonho. Porque é o seguinte, eu queria muito fazer o Pode Paz com o Thiago lá em casa. Mas eu vou em fevereiro. Lá nos Estados Unidos. Mas o homem, quando eu saí daqui em 2014, falou, fevereiro eu tô lá. Passou 10 anos e esse fevereiro não chega, mano. O que acontece? É muita demanda. Certo. Mas, Rufo, eu olho assim pra você e a gente vê a mão de Deus trabalhando. E é muito bom ver o que você se tornou, aonde você chegou, a forma que você faz, porque assim, sucesso por sucesso acima de tudo não resolve, mas sim o caminho é importante também, né? Fala, pô, passou 10 anos e agora eu sou esse cara, mas e o caminho? Eu acho isso maravilhoso, sem precisar passar por cima de ninguém, sem precisar falar mal de ninguém, e eu acho que esse é um caminho maravilhoso, né? E na liderança e nós que somos líderes, né, de igrejas, a gente precisa ter isso bem claro, que o trajeto, o caminho, ele é muito importante na nossa jornada. E eu queria falar só um último ponto aqui que vem na memória agora, que o mais importante, como você perguntando de ser igreja, eu lembrei agora aqui, você perguntou para mim qual igreja, né? Eu acredito que quando a gente tem esse olhar para as pessoas, a gente ama as pessoas, muda muito a nossa forma de ser igreja. Quando você pega lá em Reis que o moço do profeta Eliseu, ele chega, ai meu Senhor, o que faremos agora? Por quê? Quando ele acorda, ele vê a cidade, a casa cercada por exército inimigo, né? E eu acho maravilhoso que o profeta, Rufo, ele não pega e fala, nós vamos destruir o exército, nós vamos lá, Deus vai botar fogo, Deus vai fazer algo. Não, ele fala assim, Senhor, abre a visão do moço. A situação continua a mesma. O moço sai e agora ele volta com esperança e fala, olha, a parada mudou agora. Agora a gente, o mesmo número que tem deles lá tem o nosso maior com anjos, cavalos, carruagens de fogo. Aí vem o entendimento para nós. O problema, Rufo, não é o inimigo do lado de fora. É a visão da equipe do lado de dentro. Então nós como igreja nós precisamos investir em quem está do lado de dentro, nas pessoas que estão conosco, porque o problema... medo, retaliação, inimigo, sempre vai ter do lado de fora. Agora, se nós focarmos em trabalhar as pessoas que estão do lado de dentro, a visão, aí você tem vitória certa. Era isso que eu queria compartilhar. Muito bom. Quero te agradecer, quero honrar aqui a vida do pastor Almiro Ramos Viana e da pastora Eusanira. Eu falei que o Thiago é um grande líder para mim, mas o Thiago foi forjado pelo tio Miro e a tia Bisa. A tia Bisa é uma grande líder. Grande líder. Grande líder. Fez muitos líderes. Muitos líderes. E eu tive a alegria de pregar lá na O Farol Church. Quero te agradecer pela oportunidade de
pregar lá. Eu que agradeço por compartilhar conosco. E tive a alegria de falar isso pra tia Bisa. Eu sou uma das pessoas que a Bisa falou, eu acredito em você. E foi muito bom. Quero honrá-los aqui. Quero te agradecer, pastor Tiago Viana, meu amigo, meu primo e uma grande referência para mim. Obrigado, foi um prazer estar com vocês. Te amo aí, com TH. Com TH, te amo com TH. Curtam aí o podcast do meu querido pastor Rufo, que é o Pod Paz, e conte conosco aí. O pessoal do Farol Church já sabe aí, ó. Segue o homem. É nóis, tamo junto. Valeu. Quarta-feira teremos outro episódio às 8 da noite. Imperdível, semana do Pod Paz Brasil. Quem não gosta de nós tá podre por dentro. É nóis.